Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos aí mais uma vez aqui no nosso querido canal Estudar Kardec. Depois de um longo tempinho sem fazer vídeo, né? Estamos aí de volta. Tinha outros trabalhos aí pela frente para ser feito. Teve o repouso também, o descanso, né? De fim de ano. E vamos voltar às atividades, né? Já começamos aí a fazer lives, já fizemos o primeiro trabalho do livro Céu e Inferno, o primeiro trabalho do livro Aconteceu na Casa Espírita, e hoje mais um texto aqui do canal que foi extraído do livro Obsessão ou Passe à Doutrinação. Esse livro é de autoria do nosso querido e amado José Herculano Pires, patrono deste canal. E o título é O Passe, suas origens, aplicações e efeitos. É um tema que eu gosto, um tema que Herculano gostava muito de falar também, muito exigente nas suas posições, nas suas colocações, assim como eu sou também, diria, um bom discípulo dele, não que eu ainda sou muito falho, mas sou um discípulo de Herculano. Quando tem que se falar, se fala. Eu não gosto muito de, como diz hoje, né, é moda falar isso hoje, eu não gosto de passar pano, não. Tá errado? Tá errado. Vamos corrigir. Mas para que a gente corrija, eu tenho que contar o que está errado. É claro, de maneira alguma, eu falo isso sempre, já falei milhões de vezes, de maneira alguma citaremos nome de casas ou de outros confrades que porventura não agem da maneira correta que deveria agir, conforme nos foi instruído pelos espíritos através do nosso codificador Allan Kardec. Eu não falo o nome deles, eu só digo que tem casas e tem pessoas que estão errando, estão fazendo a coisa da maneira deles. Ou seja, eles estão vendo mais o lado pessoal, vamos dizer assim, pode-se dizer assim, das suas ideias pessoais, do que o que foi feito na codificação por Allan Kardec. Trazendo para dentro do espiritismo o movimento espírita. Movimento espírita é uma coisa, estou cansado também de falar isso, eu vou até parar de falar isso. E espiritismo é outro. Movimento espírita, aqui, né? Espiritismo, aqui. São coisas separadas, diferentes. Movimento espírita são ideias pessoais dos espíritas. Espiritismo é o que Allan Kardec trouxe dos espíritos, que ele codificou. E é dessa maneira que tem que ser feito. Eu acho que tem que acabar com os invencionismos. Fala-se muito em unificar, né? Se a gente for procurar no dicionário, o que quer dizer a palavra? Eu vou até procurar aqui agora, quer ver? Que eu já vou direto ao assunto. Unificar, transitivo direto, transformar em uma unidade ou em um todo coerente. Vamos ver aqui no dicionário online português, que está no Google.
E a gente pode trazer aqui. Significado de unificar. Verbo transitivo direto. Tornar único ou unido num só corpo ou num todo. Unir, juntar, agregar, unificar as cláusulas do contrato. E a gente ouve muito falar isso no meio espírita. Tem que unificar, tem que unificar. Não vai unificar nunca. Cada local tem a sua ideia própria. Quando ela é baseada no que o codificador trouxe, show de bola. Perfeito. Mas quando ela é criada no invencionismo dos diretores, presidentes de casa, responsáveis por casa espírita, já é outra história. Aí eu não concordo. Muitos talvez não tenham. Acha que a gente não deve falar, deve deixar, mas eu não. E eu acho que essa crítica é super válida. Eu não tenho medo de botar minha cara a tapa para dizer, olha, Kardec está certo e o movimento está errado. Vou dizer sempre quando houver erro por parte do movimento, porque por parte de Kardec vocês não vão encontrar nenhum, eu vou dizer. Doe a quem doer. Simples assim. Porque a gente está vendo isso acontecer todos os dias. Pessoas mandando e-mail, pessoas mandando zap. Lá na minha casa, assim, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E eu, por várias vezes, já falei, porque nós estamos estudando o livro Aconteceu na Casa Espírita. Todo mundo deveria ler esse livro aqui. Depois de estudar os livros da codificação. Ia ver como é que os espíritos agem para trazer de fora para dentro da casa espírita conversinhas, mimimis, fofocas, invencionismo que destrói a casa espírita. Por isso que muita casa espírita fecha. Pasmem, fecham. Porque começa o médium ir embora, começa os consulentes ir embora, porque a casa perde a credibilidade com esses invencionismos. Trazendo, olha, eu respeito todas as crenças, mas cada uma no seu local, fazendo o seu trabalho bonito, bacana, lá. 25 anos na Umbanda. A Umbanda ficou lá. Eu agora sou espírita. A Umbanda está aqui? Tá. Eu trago o trabalho de lá para cá? Não. Eles são parecidos? Mais ou menos. Em alguns determinados pontos. Mas lá é lá, aqui é aqui. Passei a minha infância toda até a adolescência na Igreja Católica. Linda. Foi ali o início de tudo. Eu trago de lá para cá? Não. Porque eles têm uma visão e nós temos outra. Nós respeitamos eles e esperamos que eles nos respeitem. Assim como devem respeitar também o bandista. Eu tenho uma família com vários evangélicos, inclusive filhos. Bacana, o ensinamento é maravilhoso. Novo Testamento, Velho Testamento, muito legal. Mas eles têm o modo deles e eu tenho o meu. A gente discute isso aqui na minha casa? Não. Porque cada um tem seu pensamento e nós devemos respeitar uns aos outros. Mas quando é aqui, no Espiritismo, que está errado, eu vou falar sim. Doer quem doer. Com respeito, com carinho, com amor, sem citar nome
de casas espíritas ou de seus administradores legais. Isso não vai haver nunca, vocês não vão saber nunca. Vocês vão saber que existe a história. Aonde e quem é que pratica, vocês não vão saber. Porque eu não vou contar. Isso é ética. Mas vamos ao trabalho de hoje. Isso foi apenas um desabafo porque escreveram para mim, não foram muito simpáticos, e eu sei que a pessoa que escreveu vai ver esse vídeo, porque eu falei, olha, eu vou responder você em um vídeo que eu vou fazer. E você vai ver qual é a minha ideia, e você vai ver que a minha ideia não muda. Vamos lá. O passe, suas origens, aplicações e efeitos. Trabalho de José Herculano Pires. O passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. E como se vê também outros confrades com mais experiência nos ensinando. Está aí na internet. É só procurar que você vai achar. Origina-se das práticas de cura do cristianismo primitivo. Sua fonte humana e divina são as mãos de Jesus. Mas há um passado histórico que não podemos esquecer, diz ele. Desde as origens da vida humana na Terra, encontramos os ritos de aplicação de passes, não raro acompanhados de rituais, como sopro, a fricção das mãos, a aplicação da saliva e até mesmo, abre aspas, resíduos do rito do barro. A mistura da saliva com a terra para a aplicação do doente. Esse trecho eu acho, esse pedaço eu acho que todo mundo conhece. Pelo menos eu espero que todo mundo conheça. Quem fez isso, né? Não vou contar aqui. No próprio Evangelho, vemos a descrição da cura de um cego por Jesus usando esta mistura. Mas Jesus agiu sempre em seus atos, em suas práticas, de maneira que essas descrições, feitas entre 40 e 80 anos após a sua morte, podem ser apenas influência de costumes religiosos da época. Todo o seu ensino visava afastar os homens das superstições vigentes daquele tempo. Essas incoerências históricas, como nos advertiu Kardec, não podem provir dele, mas dos evangelistas. Históricas, como advertiu Kardec, podem provir dele dos evangelistas, perdão. Caso contrário, Jesus teria procedido de maneira incoerente ao tocante aos seus ensinos e seus exemplos, o que seria um absurdo. O passe espírita não comporta as encenações e gesticulações em que hoje se envolve alguns teóricos improvisados, geralmente ligados a antigas correntes espiritualistas de ordem mágica ou feiticistas. Isso aqui, Herculano já estava falando para a gente naquela época sobre essas coisas. A gente vê aí em alguns lugares esse tipo de aplicação que faz assim com a mão, parece ter um professor de karatê. E a gente tem que ter até cuidado para não dar uma mãozada.
quando simplesmente poderiam até nem estar com a mão esticada. Só através do seu pensamento fazer o passe. Eu postei um vídeo de um outro confrade que está falando isso. Tá aí, é só procurar no canal Estudar Kardec que você vai ver. Um vídeo que não é meu, um vídeo que eu postei. Não precisava nem de botar as mãozinhas. O pensamento, a concentração. Mas a gente vê tanta coisa aí misturada que a gente fica assim, ó, de boca aberta. Meu Deus, que é isso? Passe isso, passe aquilo, passe. Tem tanto nome de passe que eu, particularmente, eu acho que deveria chamar simplesmente passe. Passe longitudinal, passe pequeno, passe longo, passe com limpeza, passe sem limpeza. É tanto nome que dá. Mas existe aplicação desses trabalhos em algumas casas espíritas. Continua Herculano. Todo o poder e toda a eficácia do passo espírita depende do espírito e não da matéria. Da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. Tem que ter a combinação do médium com o espírito para se processar ali o passe. E aqui vai uma crítica que eu não ia fazer, mas vou fazer. Passista é o nome que se dá ao médium que dá passe, porque nem todo médium dá passe. Por falta de conhecimento, de preparo, falta de estudo, ou porque ele também não quer, simples assim. Mas a essa pessoa que pratica esse ato, chama-se médium passista. Jesus, em determinados momentos, era passista, quando ele impunha a sua mão sobre as pessoas. Ele estava dando passe. Não tem nada a ver com passista de escola de samba. Que coisa idiota pensar, não fala esse nome não, porque isso foi uma reclamação que fizeram para mim. E eu estou aqui expondo. Não está errado falar médium passista. Não está errado. Quem veio primeiro? Médium passista ou passista da escola de samba? O nome foi criado antes do passista da escola de samba. Se eu falasse o folião passista, eu estaria falando do cara da escola de samba. Mas quando eu falo o médium passista, eu estou falando de espiritismo. E aonde está o erro? Aponte-me, mostre. Coisa de gente que, sabe, eu acho que não tem o que fazer, fica nesses invencionismos. Continua Herculano. Os passos padronizados e classificados derivam de teorias e práticas mesméricas, magnéticas e hipnóticas de um passado já não muito superado. Os espíritos realmente elevados não aprovam nem ensinam essas coisas.
Isso a gente não aprende aqui no Espiritismo, né? Eu aprendi na Umbanda, com o preto velho e com o caboclo. Vem cá, meu filho. Você vai dar o passe assim, assim, assado. O passe é um trabalho feito por você e pela entidade que está te acompanhando. Eu aprendi isso lá, não aprendi aqui não. Vou repetir, os espíritos realmente elevados não aprovam nem ensinam essas coisas, mas a prece e a imposição das mãos. Tem locais, eu afirmo e confirmo isso, que você não pode falar com o consulente. Por quê? Eu, antes de aplicar o passe, se eu estiver próximo a ele, ou dentro da sala de passe, ou fora da sala de passe, que nem todo lugar tem, né? Uma sala só para passe. É feito ali na assistência. O médico fica de frente para o consulente, ou fica nas costas do consulente, se não vê o caso. E pode muito bem, num tom muito educado, baixinho, antes de começar, chegar perto dele, eleva seu pensamento a Jesus e aplica-se o passe nele. Quando o médium termina, da mesma forma que ele falou, eleve seu pensamento até Jesus, isso é uma forma, pode ter outras. Ele pode dizer assim, que Jesus abençoe você. O consulente vai ter certeza que você terminou. Assim como ele vai ter certeza que quando você pede para ele elevar seu pensamento a Jesus, ele está sabendo que você vai começar a dar o passe. Se nada disso acontecer, explique antes de começar o passe. Em poucos lugares você vê esse tipo de coisa. O que eu acho correto? O que eu apliquei quando eu administrei por algum tempo esse trabalho? Antes de começar o passe, primeiro eu perguntava se todos queriam tomar passe, porque tem pessoas que não querem tomar passe. Querem ir embora, moram longe, tá de carona com alguém, vai embora, tá se sentindo bem. Para que tomar o passe se ele está muito bem, né? Ele vai embora. Aqueles que ficavam, nós orientávamos como é que era feito. Olha, vai ficar um médium na sua frente, ou nas suas costas. Ele vai lhe pedir para você. Quando ele lhe pedir para você levar seu pensamento a Jesus, é que ele vai iniciar o passe. Quando ele disser, Jesus lhe abençoe, lhe proteja, os meus espíritos estejam com você, é porque terminou. Custa alguma coisa, algum tempo a mais que se levou para falar? Custa alguma coisa falar? Nem todo mundo sabe, gente. Tem pessoas que estão ali pela primeira vez. E não são obrigados a saber disso. Tão fácil, tão prático, tão legal. Mas cada um faz da sua maneira. Isso aqui é uma explicação que eu dei de como eu fazia. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer dessa maneira. Agora também não tem que fazer absurdos. Continua. Toda a beleza espiritual do passe espírita, que provém da fé racional no poder espiritual, desaparece ante as ginásticas pretensiosas e ridículas gesticulações. Isso que eu falei agora mesmo. Tem uns caras que fazem uns manuseios com a mão que parece até que, sabe, tá na briga.
tu fica assim, ele vai me dar um karatê, vai me dar uma voadora, qual é? Gente, tem, e faz assim com a mão, e joga para lá, e joga para cá, quase te dá um supapo. Tem lugar que manda você tirar o cordão, tirar o óculos, tirar... Pra quê? Pra quê? Deixa o consulente lá com o óculos dele, com o cordão dele, com o que ele quiser. Não pode cruzar o braço. Porque tranca. Tranca o quê? Continuando indo... Gente, parece brincadeira, mas é verdade. É verdade. Continuando ele. As encenações preparatórias, mãos erguidas ao alto, abertas para a suposta captação de fluidos pelo passista, mãos abertas sobre o joelho do paciente para melhor assimilação fluídica, braços e pernas descruzadas para não impedir a livre passagem dos fluidos, e assim por diante, só serve para ridicularizar o passe, o passista e o consulente. Não acabei de dizer? Tem gente que, se tu não botar a mão assim, não está valendo. Se o consulente não botar a mão dele em cima das pernas assim, não está recebendo. Continuando. A formação das chamadas pilhas mediúnicas com o adjuntamento de médios em torno do paciente, as correntes de mão dadas ou dedos se tocando sobre a mesa, condenadas por Kardec, nada mais são do que resíduos dos mesmerismo do século passado, já dizia Herculano. Inúteis, supersticiosos e ridicularizantes. Quando é na mesa, tem que tocar a mãozinha uma na outra, ou então tem que segurar a mão, fazer corrente. Não sei por quê. Mas ele diz aqui, ridículo. E eu concordo com ele, eu acho ridículo. Isso não foi ensinado dessa forma. Não foi nos passado dessa forma. Isso não é trabalho de espírito. Isso é trabalho de invencionista. Já nos encaminhando para o final. Todas essas tolices decorrem essencialmente do apego humano às formas de atividades materiais, julgando-nos capazes de fazer o que não nos cabe fazer. Queremos dirigir, orientar os fluidos espirituais como se fossem correntes elétricas, manipulá-los como se a sua aplicação dependesse de nós. Não depende de nós. Os fluidos são dos espíritos. O passista espírita, olha aqui, ele falando do modo que a gente pode falar com ela. O passista espírita, quer dizer, o passista que é médio, não é o passista da escola de samba. O passista espírita consciente, conhecedor da doutrina e suficientemente humilde
para compreender que ele pouco sabe a respeito dos fluidos espirituais. E é verdade, sabemos pouco ainda. Não sabemos tudo. Temos muito que aprender. Como dizia Sócrates, só sei que nada sei. E o que pensa saber é simples pretensão orgulhosa. Aquele cara que se acha o bambambam, que eu vou fazendo assim é mais bonito, sai mais, o efeito é melhor. Pelo amor de Deus, não. Oh my God. Limita-se à função mediúnica de simplesmente intermediário. Se pede assistência dos espíritos, com que direito se coloca depois no lugar deles? Olha só a pergunta dele. Se eu peço, antes do passe, que os bons espíritos me auxiliem naquele trabalho, por que depois eu vou me colocar no lugar deles? Se eu estou pedindo auxílio a eles, é porque eu não tenho poder suficiente para sozinho fazer aquele trabalho. Eu preciso da mistura dos dois fluidos, o deles e o meu. E é o deles que é melhor do que o meu. O meu é animal ainda. Aí o cara inventa um montão de coisa, como já falei aqui. Parágrafo final. Muitas vezes, os espíritos recomendam que não se faça um movimento com as mãos e os braços para não atrapalhar os passes. Ou confiamos na ação dos espíritos ou não confiamos. Ou confia ou não confia. E neste caso, é melhor não os incomodarmos com os nossos pedidos. O passe espírita, diz ele, é prece, concentração e doação. Repetindo, o passe espírita é prece, concentração e doação, que sai daqui de dentro. Quem reconhece o que não pode dar de si mesmo, suplica a doação dos espíritos. São eles que socorrem aqueles por quem pedimos, não nós, que em tudo dependemos da assistência espiritual. Coloquem isso em sua mente. Nós dependemos da assistência espiritual. O comando é deles, não é nosso. Por isso chamamos médios. Somos medianeiros. Somos o cara que vai intermediar entre o espírito e a pessoa que vai receber o passe. Assinado José Herculano Pires, com o aval desse que vos fala, Jorge Dutra. Queridos irmãos, queridas irmãs, está aí mais um trabalho. Peço desculpa se me exaltei em algum momento, mas a gente está vendo tanto erro constante e o tempo está correndo, que a gente tem que deixar aqui pessoas preparadas, porque nós vamos partir em algum momento. E se a gente não trabalhar isso direito, não vai ficar boa coisa aqui. Amanhã ou depois, isso tudo pode ir embora e tchau. Apesar que eu tenho certeza que não vai acontecer. A pátria do espiritismo, a França, de Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec para os íntimos, não faz uso desse trabalho. A pátria do Evangelho é aqui. A maior nação espírita do planeta é o Brasil. Deveria ser a França, né? No entanto, não é. Por quê? Porque deixaram de lado, porque começaram a inventar muita coisa. E espero que isso não
vem acontecer na nossa pátria querida. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. E fica aqui um recadinho. Se vocês tiverem um tempinho, entra lá no www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Dá uma olhadinha na página, vê e vê de que maneira que é possível você colaborar com os nossos irmãos lá da África, ok? Qualquer valor. R$1 já alimenta alguém, ok? Fique com Deus, um beijo enorme no seu coração, até o nosso próximo encontro. Porém, não se esqueçam, espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Estudem as obras fundamentais de Allan Kardec em primeiro lugar, ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um forte abraço.